Oi, gente. Espero que todos estejam bem. Na videoaula de literatura de hoje, nós vamos começar a falar sobre o gênero fantástico. E para a gente começar a falar sobre esse gênero, eu convido vocês a imaginarem, a lembrarem, a puxarem assim pelo pensamento de histórias que possuem mortos andando entre os vivos, monstros, pode ser em qualquer forma, árvores, pedras e até animais que falam. Não é difícil, Nós lemos muitas histórias, nós ouvimos muitas histórias com esses ingredientes. Ingredientes que não pertencem à nossa realidade. Então, o gênero fantástico é um gênero literário em que as narrativas ficcionais de criadas, não é reprodução de uma história real, São narrativas que são criadas, inventadas. E essas narrativas ficcionais que pertencem ao gênero fantástico, elas estão centradas em elementos que não existem ou não são reconhecidos na realidade, pela ciência dos tempos em que a obra foi escrita. Eu gosto muito de destacar que não são reconhecidos na realidade, que quando a gente fala, por exemplo, em mortos que andam entre os vivos, em monstros, alguns alunos gostam de dizer assim, mas tem, é porque a gente não viu aqui passando por Nilópolis, mas tem sim. Então, eu não costumo dizer assim que tem ou não tem, Eles são inexistentes ou não são reconhecidos na realidade pela ciência, No caso, ciência do tempo em que a obra foi feita. Já para evitar essa discussão de que fantasma existe ou não existe, não é porque você nunca viu que não existe. Então, não são reconhecidos na realidade, isso é um fato. Entenderam? Então, assim, por mais que se tente aproximar esses elementos, essas narrativas desses elementos do real, elas estão aí limitadas ao fantasioso, ao ficcional, a parte que é inventada, criada. Então, todo texto pertencente a esse gênero fantástico tem elementos inverossímeis, Não fazem parte da realidade, imaginários, distantes aí da realidade dos homens. Aí eu posso dizer que essas 4 histórias aí, elas exemplificam. Eu não sei se quando vocês pensaram aí no início, quando eu convidei vocês a imaginarem histórias com monstros, se alguém pensou, e lembrou de alguma dessas aí, como Shrek, como Alice no País das Maravilhas, como aí a saga do Harry Potter, e até como o Exorcista. São histórias que contêm elementos que não há como alguém dizer, que podem ser explicados pela nossa realidade. São histórias, não estou dizendo, julgando se são boas, se são ruins, se são legais, se não são legais, isso vai do gosto e preferência de cada um. Mas uma coisa é unânime, são histórias que contêm elementos, inverossímeis, elementos que não fazem parte da nossa realidade. E por isso são histórias que pertencem ao gênero fantástico. Aí eu citei, que temos aí de exemplos a Bela Adormecida, Os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve. Isso aí, se a gente for citar histórias tradicionais, que se repetem aí de geração em geração. E mais recentemente, a gente pode citar aí o Shrek, Senhor dos Anéis, ou Harry Potter, até mesmo as Crônicas de Nárnia, tão lidas e tão assistidas atualmente. O gênero fantástico é subdividido em subgêneros. Existem gêneros
dentro do gênero fantástico. Esses subgêneros são ficção científica, fantasia e terror, também chamado de horror. Então, dentro, eu ilustrei aí, né, com imagens aí de 3 histórias. Espero que vocês identifiquem, não vou dizer aí no momento quais são, né? Mas a gente vai falar aí com mais detalhes sobre esses subgêneros na nossa próxima videoaula de literatura. Então, eu começarei a próxima videoaula com essas 3 imagens aí, confiando que vocês já vão ter identificado, elas fazem parte de quais histórias, ok? Então, fiquem bem, continuem se cuidando, que em breve nós daremos continuidade ao gênero fantástico. Até mais, pessoal!